E aí, pessoal, tudo bem? Vocês estavam com saudade de mim? Eu tava. Bom, hoje a gente vai estudar essa questão maravilhosa, uma das questões clássicas da física, questão número 7 da. Esqueci o nome, Dom Pedro II, mas esqueci o nome da prova, mas vocês sabem, a sequência tá aí. Vamos lá. Uma fonte sonora emite um som correspondente à nota Lá. A fonte é abandonada de uma altura de 82 metros e cai livremente, né? Na vertical abaixo dela, encontra-se um receptor sonoro, colocado ao nível do solo, conforme a figura. Então, temos aqui a figurinha, né? Ok. O comando da questão aqui embaixo. Com o auxílio da tabela, supondo a velocidade do som igual a 360 metros por segundo e adotando a gravidade sendo como 10, claro, né? Física, né? Pode-se afirmar que, quando a fonte estiver a 2 metros do solo, o receptor irá registrar a nota. Temos aqui já um ΔSzinho, né? Mas vamos fazer isso agora que já adianta o trabalho, né? Esse receptor está aqui em cima, a 82 metros. Esse aí é o ponto máximo, né? Lá em cima. Ok. Ele vai cair mais ou menos até aqui embaixo, que assim, sobrando uns 2 metros, né, do chão, dele se estabanar no chão. Então, temos aqui 2 metros de altura. Isso nos faz dizer o quê? Que essa altura daqui até aqui, né, essa variação de espaço, né, essa variaçãozinha de espaço, é 80 metros. Né? Como a gente está tratando numa vertical, esse ΔS vai ser o nosso H, né, nossa altura, height. Né? Então, já vou colocar como sendo um dos dados. Né? Vou colocar aqui embaixo. Muito importante, quando vocês lerem o problema, vá logo colocando os dados, o máximo que você conseguir achar, certo? Vou escrever aqui do ladinho. Né? O primeiro dado que eu achei é a altura, 80 metros. Né? Ele quer saber qual é a frequência que o receptor capta a 2 metros do chão. Então, a fonte sonora só vai dali até 2 metros do chão. Pronto. Essa aí são os dois pontos que a gente quer tratar, né? Que mais? Que mais? Que mais? Ele também fala aqui, ó. Temos aqui a tabela, né? Já achamos a altura. Aqui, ó. A fonte sonora emite um som correspondente à nota Lá. Nota Lá aqui é 440 Hz, né? A nota Lá corresponde a 440 Hz. Então a fonte, a frequência da fonte é 440 Hz. O que mais que a gente pode tirar daqui? Daqui de cima não tem nada no comando. Com o auxílio da tabela, supondo que é a velocidade do som, a gravidade. Isso aqui a gente já fez daqui, né? Então, tudo certo. Então, falta o quê? Falta a velocidade do som. A velocidade do som é em 360 metros por segundo. Não dá para ver, dá. E também temos a gravidade. 10 metros por segundo ao quadrado. Bom, daqui a gente já consegue inferir algumas coisas, né? Vou aqui separar lado a lado. Temos o quê? Quando a gente... Vamos lá, vamos pensar direitinho. Quando a gente começa a estudar física, a gente começa a estudar o quê? Os princípios que regem a natureza, né? Cada fenômeno da natureza tem uma lei que rege ela. Olhando para esse problema, quais são os dois princípios, né? As duas grandes matérias da física que a gente estuda que tem a ver com esse problema, certo? O primeiro é o efeito Doppler. De cara a gente já disse que é o efeito Doppler, né? Porque quando trata de diferenças de frequências, normalmente é efeito Doppler. E o próximo, como o objeto está se movimentando, né? É cinemática. Ah, por que não é dinâmica? Porque a gente não está aqui no problema, ele não está interessado em saber as causas do movimento, ele só quer saber a descrição do movimento. Então, cinemática.
Nesse momento, você tem que estar na mente as fórmulas que você conseguir lembrar da cinemática e do efeito Doppler. No futuro, eu pretendo lançar alguns vídeos a respeito de deduções dessas fórmulas, para que a gente não fique dependente apenas de memorizá-las, né? Se a gente conseguir entender os princípios por trás de cada fenômeno da natureza, a gente vai conseguir deduzir as demais fórmulas que vêm, né, a partir dela. Mas vamos focar aqui, né? Efeito Doppler. Muito bem, o efeito Doppler é o seguinte, vai ser a razão entre duas frequências, né? Quais são essas frequências? A frequência do observador, do receptor, né, de quem está escutando, pela frequência da fonte, ok? Vamos agora expandir essa equação, né? Em cima e embaixo, coloque logo a velocidade do som, ok? Velocidade do som em cima, velocidade do som embaixo. Já que são ondas mecânicas sonoras, então tem a ver com velocidade do som. Mais ou menos, ok? Mais ou menos em cima e embaixo. Por que mais ou menos? Porque a gente não sabe, sim, quando a gente descreve a fórmula, a gente não sabe ao certo se a fonte e o observador estão se afastando ou estão indo de encontro um ao outro, certo? Dependendo dessa situação, você coloca mais ou menos. A gente vai ver isso já já. E ok, em cima eu coloco o quê? A velocidade do observador, já que a frequência em cima, né, a frequência do observador, então você coloca aqui a velocidade do observador e embaixo a velocidade da fonte, ok? Agora vamos analisar essa fórmula e ver quais são os dados que a gente tem e o que a gente precisa buscar, né? O problema nos pede que busquemos justamente isso aqui, a frequência do observador, que é justamente isso aqui, ó, a frequência do que o receptor escuta, né? Ok, vamos ver agora quais são os dados que eu já tenho. Eu tenho a frequência da fonte, tenho, tá aqui, ó, frequência da fonte, já tenho, ok. Eu tenho a velocidade do som, tenho também a velocidade do som, tá aqui, ó. O programa já me deu este dado. Eu tenho a velocidade do observador, tenho também. Quem é o observador aqui, pessoal? O observador é justamente o receptor, ele que está recebendo o som, ele que está escutando o som, né? Receptor, observador. Então, pergunto a vocês, olhem para o problema que está aqui, esse problema aqui, ó. Olhem todos os referenciais que estão ao redor desse receptor, desse observador. Todos os referenciais ao redor dele, somente do problema. O receptor está em movimento ou está parado? Eu vejo que ele está parado. Em relação a todos os referenciais ao redor dele, para mim ele está parado. Um objeto que está parado, normalmente a velocidade dele é zero, né? Então, eu tenho justamente um novo dado que estava oculto, né? A velocidade do observador, ou seja, do receptor, é 0 metros por segundo. Ele está parado. Sendo assim, eu tenho que descobrir agora quem? A velocidade. Que coisa horrível, que coisa horrível. Eu tenho que descobrir somente a velocidade da fonte, né? Então, com isso a gente faz o que? Usa agora a cinemática, né? Bom, se você conseguir deduzir a fórmula de Torricelli desde os princípios, de velocidade, vai integrando, não sei o que lá, tá? Você consegue chegar na fórmula de Torricelli. Mas se você tiver no meio de um concurso, você não vai... A não ser que só se você tiver esquecido, mas se você não tiver esquecido, vai na memória mesmo, né? Então tem o quê? Que a velocidade a qual eu quero descobrir, ao quadrado, ela vai ser igual ao quê? A velocidade inicial do objeto, também ao quadrado, mais 2, ok? Vai ter uma gravidade ali no meio, e o ΔS. Como já determinamos lá em cima, na verdade é o seguinte, eu coloquei G porque na minha mente estava lá a vertical caindo, né? Eu pensei logo na gravidade, mas na verdade aqui é uma aceleração e um ΔS, uma variaçãozinha, né? Um deslocamentozinho. Que, na verdade, a gente chamou lá em cima de quê? Esse A, ele vai ser o quê? A gravidade, a aceleração da gravidade.
E esse ΔS a gente chamou lá em cima de H, né? Esse daqui, que também temos a informação dele aqui, ok? A gravidade é 10 e o H é 80 metros. Muito bem. E essa velocidade inicial? Bom, também é zero. Por quê? Ele estava lá em cima, ele estava quietinho na dele lá em cima, né? A fonte. Eu estou agora tratando da cinemática da fonte, do movimento da fonte. Ela estava lá em cima e é abandonada, certo? Ela não veio caindo de algum lugar, não. Ela estava lá em cima e foi abandonada. Então, suponho, se ela estiver caindo aqui, se eu voltar no tempo, quer dizer que lá em cima a velocidade dela era zero. A velocidade dela lá em cima era zero. Quando abandonaram ela, ela soltou, foi acelerando com a gravidade e foi ganhando velocidade. Então, você regredir na sua mente, né, imaginando, a velocidade inicial, zero. A velocidade inicial dela era zero, né? Ok. Tendo esses dados e sabendo que, né, 2 é 2 mesmo, de toda forma, vamos calcular rapidinho aqui a velocidade, né? E essa velocidade da fonte é justamente o que eu quero descobrir aqui, né? Então, vamos renomeá-la como velocidade da fonte. Vamos continuar aqui, né? V0. V0. Já determinamos que é zero. Mais 2. 2 continua sendo 2, certo? A aceleração, vamos usar a da gravidade. Que descobrimos não, ele nos deu, né? Sendo igual a 10 vezes o ΔS, é na verdade a nossa altura, o H, que é 80 metros. Então, basta que a gente multiplique isso daqui, né? 2 vezes 10, 20. 20 vezes 80, 1.600. Não é isso? Aqui é muito tranquilo. Você tem que a velocidade da fonte vai ser o quê? Pega esse 2, joga para lá como se fosse uma raiz quadrada. Raiz quadrada de 1.600. Eu sei que a raiz quadrada de 16 é 4, né? Então vamos supor, né? Supor que a raiz quadrada de 1.600 seja 40, né? Porque se eu fizer assim, dessa forma, vai ser a raiz quadrada de 16 vezes a raiz quadrada de 100. Que é a mesma coisa que a raiz quadrada de 4 vezes... Que é igual a raiz quadrada de 16 é 4 e a raiz quadrada de 100 é 10. Então, 40 vezes 10, 40, né? Como velocidade, metros por segundo. Muito bem. Então, eu tenho aqui, vou até colocar aqui nos dados aqui em cima, que a velocidade da fonte é igual a 40 metros por segundo, certo? Agora vamos jogar isso lá dentro da equação, né, daqui, ó, do efeito Doppler. Bom, pessoal, agora vamos analisar a parte do efeito Doppler, né? Eu tenho o quê? Que a frequência do observador e a frequência da fonte, aquela formulazinha lá em cima, né? Vou só reescrever ela aqui embaixo. Muito bem. A gente tem que decidir se a gente vai usar mais ou menos, né? Mais ou menos. Se lembre que aquela fonte que estava lá em cima emitindo som, né? Emitindo som, e tinha um receptorzinho aqui embaixo. Essa fonte, ela estava caindo. Vou até colocar assim, ó, essa fonte ela estava caindo em direção ao receptor, que é o receptor esse trambezinho aqui, ó. Se a fonte estava caindo em direção ao receptor, significa que eles estavam se aproximando. Se lembre disso, eles estavam se aproximando. Quando a fonte e o receptor se aproximam, a frequência aumenta, certo? A frequência que eu escuto aumenta. Então vamos analisar numa fração, por exemplo, o que eu tenho que fazer. Por exemplo, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar a frequência do observador e isolar ela, certo? Vou só isolar. E
que é que eu vou fazer? Eu vou pegar essa frequência da fonte e multiplicar, jogar para lá, para o outro lado, multiplicando, né? Multiplicando quem? Todo esse termo aqui, ó. Ok? Vamos observar. O que acontece, deixa eu mudar a cor aqui do pincel, se eu quiser aumentar essa frequência. Como eles estão se aproximando, a frequência que eu escuto, que o receptor escuta, aumenta, né? Então, por exemplo, o que é que eu faço no numerador quando eu quero que isso daqui aumente? Eu tenho que diminuir ou eu tenho que aumentar? Eu tenho que aumentar. Eles são diretamente proporcionais. Então, se eu quiser subir isso daqui, eu tenho que fazer subir também o numerador. Portanto, em cima eu uso mais, né? Da mesma forma, no denominador, como eles são inversamente proporcionais, se eu quiser aumentar o resultado, eu tenho que diminuir o denominador, né? Vocês se lembram, por exemplo, numa função em que eu tenho 1 sobre x e que eu pego esse x e tendo a ele, lá vai, e tendo a ele a zero, né? Significa que essa função tende ao infinito, justamente porque quanto mais eu reduzir o denominador, mais o resultado da função, o y, tem que subir. Então temos o quê? Que aqui embaixo eu vou ter que usar menos, já que eu tenho que diminuir, né? Bom, essa é uma forma de vocês se lembrarem do que tem que usar, né? Essa é a forma que eu costumo interpretar esse tipo de problema. Até hoje, nunca deu errado. Espero que continue assim. Então vamos lá. Pelo que eu me lembro lá em cima, vou até aqui reescrever os dados. A velocidade do som, ele disse que era 360 metros por segundo, certo? A velocidade do observador é zero, porque o receptor está parado. E a velocidade da fonte, a gente descobriu por último agora, né? Que era... Que diabo fiz aqui? 40 metros por segundo, certo? E a frequência da fonte, ele também já tinha dado, né? Aqui, ó. Nota lá, 440 Hz. A frequência da fonte, 440 Hz. Muito bem. Então, basta a gente jogar tudo dentro dessa equação que a gente acabou de interpretar, né? E ver o resultado dessa frequência que o observador está escutando, né? Então, vamos substituir lá, né? A velocidade do som é quem? 360, mais, como né, interpretamos. A velocidade do observador é quem? Zero. E embaixo também 360, que é a velocidade do som, menos a velocidade da fonte, que é 40 metros por segundo. Aqui já fica mais tranquilo, né, de resolver. Então, 360 mais zero, ainda é 360. E 360 menos 40, 320, né? Corta, corta. Ah, eu estou esquecendo uma coisa. Olha só, rapaz. Falta de atenção é fogo, viu? Isso aqui multiplicado pela frequência da fonte, né? Que é quem? 440. Olha só. Rapaz, eu podia ter, né, deixado anotado lá, que é 360 sobre 320. Podemos aqui, nesse caso, deixa eu mudar de cor para ficar mais fácil. Corta, corta, não é isso? Corta, corta, fica o quê? Fica 36 sobre 32 vezes 440. Pessoal, aqui a gente chegou já num ponto que eu sinceramente chutaria. Chutaria com certeza, claro, né? 36 sobre 32, só estou reescrevendo isso aqui embaixo para a gente analisar melhor, certo? Vamos analisar direitinho por que eu chutaria uma das alternativas lá logo de cara, para não perder tempo fazendo essa multiplicação, depois essa divisão e coisa e tal, né?
Preste atenção nesse termo aqui, ó, 36 dividido por 32, certo? Multiplicando pelo 440. Eu chutaria que seja 440 mais um termozinho um pouquinho maior, certo? Por que que eu acho isso? Preste atenção. Vamos ao primeiro aqui na alternativa. Eu chutaria sendo a nota C, letra C. Eu chutaria logo essa questão, certo? Por quê? Porque ela é um número exatamente maior depois de 440, certo? Ela não é grande demais, como 528, e nem vai ser menor do que 440, certo? Nem menor do que 400. Porque preste atenção. Supondo que 36 dividido para 36 é igual a 1, e se eu pegasse esse 1 e multiplicasse por 440, ia dar 440, certo? Beleza. Então não tem como ser menos do que isso. Então eu já suporia que seria mais. Por quê? Se lembra lá em cima que a gente fez nessas jogadinhas aqui em cima para descobrir se era mais ou se era menos e não sei o que, dentro da fração? Se eu diminuir esse número, né, o denominador, esse 1 ele vai ter que aumentar, vai ter que subir um pouquinho, certo? Mas vai ser bem pouquinho. Que é justamente o que acontece. O denominador é 32, ele é menor do que 36, né? Ele é menor do que 36. Então, esse resultado ele vai ser um pouquinho maior do que 1, vai ser 1, alguma coisa, tá? Ele não vai ser grande o suficiente para que quando eu multiplique por 440 dê 528. Então eu já chutaria isso daqui, né, por questão de tempo e tudo mais. Mas vamos, já que a gente está com tempo para estudar, né, vamos fazer a multiplicação, né, como todos gostam. Eu nem suspeitava, né? Então, 495, né? Eu vou apagar esta bagunça inteira aqui, né? Pronto, acabou-se. 495 Hz, exatamente. Nota Si, não é isso? 495. Gabarito letra C, é o número 7. Então, questãozinha boa, clássica, tranquila, né? Basta apenas saber as leis que regem aquilo, ajustar os detalhezinhos e fazer o cálculo final. Só que como isso aqui, dentro de um concurso, para você não perder tempo, você nem fazer essa multiplicação, depois essa divisão. São números grandes, né? Então, vai na fé, vai na lógica, no feeling, né? Você pode errar? Pode. Por isso que é bom treinar, para você já ter, né, uma certa intuição. Pois bem, é isso daí. Então, até a próxima.